Olá, meus irmãos, que Jesus, o nosso irmão, nosso mestre e guia, nos inspire, ampare, oriente e acompanhe as reflexões da noite de hoje. Estamos aqui hoje incumbidos pela Congregação Espírita André Luiz da tarefa de coordenarmos as nossas reflexões de estudo do livro, o Livro dos Espíritos, da obra Livro dos Espíritos, obra inaugural da doutrina espírita, que já o fazemos há tantos anos, tirando cada vez mais um pouquinho do que ela pode nos oferecer, aprofundando na reflexão, entendendo ela na medida em que a própria sociedade, a própria ciência vai avançando, nos dando mais ferramentas para fazê-lo. Fizemos isso durante todo o tempo de constituição da Congregação Espírita André Luiz de forma presencial e agora, atendendo a uma imposição, das necessidades pandêmicas, fazendo de forma remota, para que essa luz, para que essa mensagem possa continuar chegando aos corações que precisamos dela para refletir e entendendo cada vez mais profundamente a vida, suas dificuldades, suas necessidades, suas possibilidades e o nosso posicionamento diante de tudo isso. Repetindo, insistindo que Jesus nos abençoe para que isso seja conquistado ao longo do estudo dessa noite de hoje. É com esse mestre e guia que contamos e com o nosso Pai maior que nos abençoa a todos. Estamos estudando, em sequência, como dissemos, o Livro dos Espíritos, e hoje vamos estudar o 6º capítulo da 3ª parte. O Livro dos Espíritos é dividido num formato que foi adequado à época, século XIX, quando foi lançado, que até hoje tem nos atendido de forma muito adequada, em forma de perguntas. E foi dividido em 4 partes. Nós estamos estudando a 3ª parte, que trata das leis morais. E o 6º capítulo trata da lei de destruição. É o nosso foco de estudo de hoje. Gostaríamos de propor e lembrar que não podemos perder de vista a nossa posição pessoal diante de cada um desses temas em torno dos quais refletimos, porque no final das contas o que importa é como entendemos, como nos refletimos e como nos posicionamos diante de cada um desses temas, como nos comprometemos no entendimento dessas respostas dos espíritos trabalhadas por Kardec, que fazem reflexão sobre a vida, como nos comportamos a partir dessa compreensão. Como modificamos hábitos na direção de nos harmonizarmos com esta mensagem, com esse esclarecimento. Façamos isso também nas reflexões da noite de hoje. Meu nome é Marcos, estaremos juntos aí 30, 40 minutos refletindo e que essa reflexão possa continuar buscando lá as questões 728 a 745 do Livro dos Espíritos, cada qual na sua casa, buscando se aprofundar, tirando novas reflexões, novos entendimentos, para quem sabe numa futura oportunidade até trocarmos, mas de qualquer forma que essa troca se dê já hoje, a partir das reflexões iniciais, possamos buscar uma compreensão mais profunda e levarmos para o resto da noite, quem sabe até durante a noite, durante o sono, buscarmos essa troca, um aprofundamento dessas questões que dizem respeito a cada um de nós e à sociedade em geral. Destruição, ela faz parte das leis de Deus? Será que o mesmo Deus, o Pai,
inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, aquele que causou tudo, também estabeleceu uma lei para destruir todas essas coisas, ou parte dessas coisas que ele criou? Seria de Deus a lei da destruição, ou seria um fenômeno humano, ou um fenômeno de repercussão da natureza? Como assim? Já pensamos o bastante sobre isso? Na questão 728, que introduz esse 6º capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos Espíritos, exatamente essa reflexão inicial: é lei da natureza a destruição? Ou seja, é lei de Deus que ele implantou na natureza? Que a natureza é a criação de Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Essa é a compreensão espírita sobre Deus, é um criador. É uma necessidade científica, inclusive, para entendermos a vida, entendermos as coisas que nós não criamos, as coisas que não poderiam ter sido criadas por nós. Existe esse criador fora da natureza, fora de tudo aquilo que nós mal compreendemos. E se nós, que somos os seres inteligentes da criação, que povoamos essa terra, que dominamos de alguma forma os outros seres todos com a nossa inteligência, com a nossa tecnologia, não conseguimos compreender certas coisas, como imaginar que elas poderiam surgir casualmente? Ou imaginar que esse acaso seria mais inteligente que a própria inteligência humana? Para todas essas coisas, a nossa compreensão é a inteligência suprema, a que as religiões, a que nós chamamos de Deus, nosso Pai. E Ele é a causa primária de todas as coisas. É lei da natureza a destruição? Essa é a pergunta. Resposta dos Espíritos: preciso é que tudo se destrua para se renovar, para renascer e renovar e regenerar. Preciso que tudo se destrua para renascer. Morre e renasce de alguma forma e assim se regenera. Como é que funciona isso? Nós entendemos que existem 2 elementos gerais do universo: espírito e matéria. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado igualmente por Deus. Deus que criou a natureza, criou a matéria, também criou o espírito. O espírito, como princípio inteligente, esse, uma vez criado, entendemos que não se destrói. Essa é a compreensão espírita. A matéria, essa se transforma. O que nós chamamos de destruição é uma transformação. No mundo, nada se perde, nada se cria. Essa é uma compreensão da química. Mas parte dessa compreensão serve para entendermos que tudo se transforma. Uma vez criado por Deus, a própria matéria, ela se transforma, se transmuta. Esse corpo, quando se desfaz, ele vira água, sais minerais, adubo para a terra. Então, de alguma forma, ele se transforma para ressurgir em outras formas e continuar assim em regeneração. Essa é a compreensão geral sobre a lei de destruição. A destruição é uma lei de transformação, uma vez que da destruição de alguns elementos surgem outros. Mas é uma necessidade para esse movimento que a gente vê na Terra. Eu preciso desencarnar, deixar esse corpo de carne depois de uma experiência física para que eu continue. Ah, mas poderia viver para sempre num corpo físico? Não.
porque é uma experiência momentânea. O princípio inteligente, que é o espírito, esse vai viver para sempre. Mas a matéria precisa de manutenção, e correspondente ao nosso nível evolutivo é a necessidade dessa destruição. Seguindo em frente, a gente vai aprofundar nessa compreensão. Então é preciso que se destrua para se regenerar, para renascer, para transformar em coisa, em objeto, em matéria melhor, mais adequada ao espírito, que por sua vez evolui, que por sua vez usa esses recursos que são perecíveis, como a matéria, para o seu aprendizado. Sigamos nas questões do Livro dos Espíritos, que a compreensão mais plena dessa questão vai chegar até nós. Na questão 728A, sequência da que a gente leu, 728 a 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por Deus? Nós vemos animais se alimentando de outros animais, predadores. Nós mesmos, os humanos, nos alimentamos de vegetais, também de animais irracionais. Essa destruição, de alguma forma. Esse instinto que nos leva a essas ações teriam sido dados a nós por Deus? Ou é consequência da nossa imperfeição? Ou é consequência ainda da nossa ação inadequada, que um dia vai ser corrigida? Como que é isso? Precisamos aprofundar sempre reflexões cada vez mais específicas, cada vez mais afinadas, para que a gente possa compreender todo o conjunto. Não basta que aceitemos as primeiras respostas. Kardec fez assim no Livro dos Espíritos, e precisamos nós fazermos assim quando estamos estudando e refletindo. Não podemos ficar satisfeitos com as primeiras respostas. Precisamos multiplicar perguntas. Precisamos ir mais fundo. Só assim a compreensão vai se tornando cada vez mais plena dentro de nós. E aí, com isso, modificamos preconceitos, corrigimos hábitos, passamos a pensar daquela forma. Enquanto apenas decoremos respostas, não seremos capazes de fazer toda essa transição, toda essa transformação que acontece conosco a partir do momento em que aquela mensagem seja plena, a partir do momento que aquela mensagem seja entendida por nós. Resposta à questão 728A. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sim, o instinto de destruição, tanto quanto o instinto de conservação, foi colocado no homem e na natureza em geral por Deus. Para quê? Para que os fins objetivados com a criação, que é a evolução, que é o progresso, que é a construção mais avançada de cada ser na direção de estágio superior, nós mesmos, seres humanos, vivendo num período de imperfeição, num mundo de provas e expiações, almejamos chegar a uma transição de regeneração. Assim faremos avançando intelectual e moralmente. Esse é o objetivo, o avanço, o progresso intelectual e moral, o melhoramento das circunstâncias, inclusive materiais, para melhor abrigar os nossos estágios posteriores, as nossas condições mais intelectualizadas, mais moralizadas. Então Deus colocou o instinto de destruição em nós, na natureza em geral, com o objetivo de que nós, como instrumentos seus, como agentes da própria ação divina no mundo, concorramos para esses objetivos. Esse instinto existe, em linhas gerais, só para termos uma compreensão da ação desse instinto de destruição na natureza, e nós também, como natureza humana,
ele atende a duplo fim. Quais são eles? Um deles é o equilíbrio da reprodução. À medida em que há o predador, né, aquele ser que está sendo predado, que é vítima, naquele momento está sofrendo um equilíbrio, um controle do equilíbrio numérico no mundo. Então, essa é um dos motivos da lei de destruição, esse equilíbrio. Porque imagina a quantidade de insetos, a quantidade de pássaros, de animais selvagens, se essa destruição não fosse um objetivo também, uma meta momentânea, não produzisse esse equilíbrio. Nós vemos hoje situações onde você não tem predadores naturais de alguns insetos, a multiplicação desses insetos imensamente na natureza, a gente mata as florestas, acaba com os sapos e outros elementos que são predadores naturais de alguns insetos. Nos vemos abraços hoje com quantidade imensa de insetos, precisando nós humanos usarmos de recursos de inseticidas, os fumacês, para produzirmos esse equilíbrio. Então, a destruição vem produzindo esse equilíbrio na quantidade necessária. E junto com isso, ao uso dos despojos. É natural que, ainda nos alimentando das plantas, consumimos os despojos. Controlamos a quantidade de plantas e usamos os despojos duplo fim. É uma necessidade? É. Corresponde a um nível de evolução nosso? Sim. Tanto a esse equilíbrio numérico quanto a necessidade da alimentação dos animais, dos seres humanos. Questão 729 do sexto capítulo, repetindo, estamos estudando o sexto capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte trata das leis morais em geral, e o sexto capítulo, que é o que nós estamos estudando hoje, trata da lei de destruição. Questão 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, ou seja, se para que aconteça a regeneração, a destruição é um elemento necessário, né? Por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Se a destruição é um meio necessário, a regeneração do ser, ou seja, o que a gente chama de destruição seria a transformação do elemento material, não só para a regeneração do próprio elemento material, que vai se transformar em outros elementos e posteriormente compor outros corpos, mas principalmente para aquele princípio inteligente, que é o que está usando a matéria como elemento para a sua evolução. Se isso é necessário, por que a natureza cerca todos esses elementos de meios de preservação e de conservação? Por que ela não deixa que a destruição se dê de forma permanente, aberta, livre? Essa é a pergunta de Kardec aos espíritos, ao que eles respondem: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Importante é que a gente pensar nessa resposta, ela é crucial para a compreensão desse tema, para que a destruição não se dê antes do tempo. Precisamos ter dentro de nós um senso de conservação, um instinto de conservação, meios de preservação da vida, para que, quando a destruição chegar, nós possamos negociar com ela o tempo, para que ela só se dê no tempo certo. É o equilíbrio. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Essa questão essa resposta, esse parágrafo da resposta é o mais crucial. Toda destruição antecipada atrapalha o desenvolvimento do princípio inteligente. Precisamos pensar nisso quando a gente pensa em destruição necessária e destruição abusiva.
o tempo certo, Deus como coordenador dessa destruição, porque é o único que compreende o tempo certo, nós apenas como agentes não passivos, mas reflexivos, críticos, buscando compreender a lei de Deus, para que como agentes de Deus não ultrapassemos o limite da destruição. Não antecipemos, porque com isso nós atrapalhamos a evolução do princípio inteligente. O tempo certo da destruição permite maior tempo para uso do espírito por aquela matéria. Isso não só no reino humano, mas também no reino animal, no reino vegetal. Tudo isso precisamos refletir. Para todos esses reinos existe o tempo. E em todos eles, o princípio inteligente, ainda não individualizado no vegetal, individualizado no animal, individualizado e moralizado no homem, mas em todas as etapas, a antecipação dessa destruição obsta, dificulta a evolução do princípio inteligente. Quanto mais tempo ele tiver para lidar com aquela experiência, maior o aprendizado. Essa é a questão fundamental da destruição. Voltaremos a esse ponto daqui a pouco, quando insistirmos na destruição necessária e abusiva. Por isso foi que Deus, ou seja, por esse motivo de não anteciparmos a destruição, que Deus fez cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. É claro que precisa haver o equilíbrio entre a conservação e a destruição, entre a reprodução e a morte. Pois senão não haveria sentido de existir a vida, já que a destruição deveria prevalecer. Esse é o equilíbrio, ela precisa chegar no tempo certo para que controle o número de habitantes, sejam humanos, seja na natureza, vegetais, animais. Ela serve como alimento nessa fase evolutiva que ainda precisamos de alimentos mais grosseiros, os próprios animais, um predando o outro, os herbívoros predando os vegetais. É um duplo fim que corresponde ao nosso estágio de evolução, mas essa destruição precisa chegar no tempo certo. Os animais irracionais geralmente buscam alimento conforme a sua necessidade de fome. São precisos, são agentes mais cegos, sem inteligência, com uma inteligência não crítica, voltadas só para atender às suas necessidades, e Deus controla de forma mais tranquila, mais adequada, porque eles são controlados praticamente pelo instinto. Nós, humanos, desenvolvemos a inteligência e o livre-arbítrio, e aí tomamos as decisões. Precisamos tomá-las de conformidade com as leis de Deus, entendendo o tempo de cada elemento, permitindo essa destruição na quantidade, no tempo certo, para que o princípio inteligente possa desenvolver as habilidades que são as suas metas evolutivas. Para tais, ele usa a matéria. Se ela for destruída antecipadamente, tudo bem? Vamos pensando junto, hein? Não deixe de refletir aí e multiplicar as perguntas. Mesmo considerando que nós não temos esse contato direto, essa mensagem vai daqui para aí, mas quando estiverem ouvindo, vão acompanhando com questões, se achar necessário dar uma interrompida para pensar alguma coisa, buscar uma informação, vamos interagir. Mais importante do que esse momento de prece, que é importante, que é um momento que nos unimos em prece, rogamos a orientação, a inspiração, recebemos o auxílio, é o aprendizado da mensagem. Porque é com esse aprendizado, com essa reflexão aprofundada, a compreensão dessa mensagem, que vamos ser capazes
de agirmos de forma mais adequada na vida, né? Sigamos em frente na questão 733 desse mesmo capítulo, o 6º capítulo do Livro dos Espíritos, da 3ª parte. Haverá sempre a necessidade da destruição? Haverá sempre. Isso é um fato hoje. Entendemos assim a lei da natureza e a lei de Deus, para equilibrar a conservação, a quantidade que nos permite nos alimentar, uma vez que ainda precisamos de alimentos materiais. Mas essa destruição existirá sempre? Sempre haverá uma necessidade dela? Resposta dos Espíritos: essa necessidade se enfraquece na proporção da espiritualização do homem. À medida em que avançarmos em inteligência e em moral, essa destruição vai se tornando menos necessária. Porque essa destruição está relacionada ao elemento material. Porque o elemento espiritual, o princípio inteligente, aquele que evolui efetivamente, esse não tem essa necessidade, porque ele não vai se destruir, ele só avança. Ele vai destruir conceitos? Sim, para renovar com conceitos novos. Ele vai destruir hábitos ruins? Sim, vai renová-los na direção de hábitos mais positivos. Mas não há destruição do elemento espiritual. Essas são as criaturas que Deus criou para usar a matéria como elemento de aprendizado. Então, à medida em que o homem se espiritualiza, intelectual e moralmente avança, ele reduz essa necessidade paulatinamente de destruição. Principalmente a que a gente conhece hoje. O nível de destruição, de morte, tanto dos animais, quanto dos vegetais, quanto da própria natureza, essa destruição abusiva, essas queimadas que vemos hoje pelo mundo todo. Existem os fenômenos naturais, mas existe a ação humana despropositada, em nome de uma ambição, em nome de um desrespeito à natureza. Então essa destruição abusiva precisa encerrar, esse é um erro. A destruição necessária vai ficando cada vez menos necessária. Cada vez que avançamos, que progredimos, ela se modifica. Pergunta muito importante que volta àquela questão da destruição no tempo certo. Questão 734. Em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Nos alimentamos ainda de animais irracionais. Temos o direito ilimitado da destruição sobre os animais? Resposta dos Espíritos: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Temos o direito ilimitado sobre os animais? Resposta: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem, que o homem tem, de prover ao seu sustento e à sua segurança. Seu sustento, pele de animal, para fazer roupas, naquele inverno rigoroso, lá na era, na Idade da Pedra, lá com os Neandertais, né? Na era do gelo, quando ele usava os pelos de animais. São necessidades que o homem tinha e que usou. A alimentação de outros animais, essa proteína para um homem bruto, com atividades muito grosseiras e pesadas, uma necessidade. À medida em que vamos avançando, vamos descobrindo outros recursos sintéticos para nos vestirmos, sem necessariamente precisarmos nos vestir com pelos dos animais.
à medida em que avançamos na compreensão dos alimentos, na compreensão dos recursos nutritivos de cada alimento, somos capazes de substituindo algum tipo de alimentação por outra, mais frugal. É possível que um dia deixemos de nos alimentar dos animais irracionais? É possível. É possível hoje. A nutrição já nos dá essas opções. A nutrição já nos dá essas opções hoje. Não é imprescindível essa alimentação hoje como dieta nutricional humana. A inteligência nos trouxe essa compreensão. Quando a ética, a moral, vai nos fazer nos conduzirmos preocupados nessa direção. Mas a destruição não é necessária. Existe a destruição necessária abusiva. Lembra a resposta do porquê esse equilíbrio entre a destruição e a conservação? É a questão do tempo certo. O princípio inteligente que também governa a vida, esse princípio inteligente já individualizado que governa a vida dos animais, também precisam de um tempo para as suas conquistas peculiares à sua evolução. Não são conquistas morais, naturalmente, como são as nossas humanas, mas são conquistas intelectuais. São conquistas de hábitos, são aprendizados. São habilidades que são desenvolvidas. À medida em que essa destruição se faz de forma antecipada, também criamos um obstáculo a esse processo na vida animal. Podemos pensar tudo isso, devemos intelectualmente planejarmos a destruição na medida certa, na hora certa, para que sejamos reais agentes da lei de conservação e destruição em nome de Deus, para que não a façamos de forma inadequada. É isso que eles querem dizer, que os Espíritos dizem que a destruição um dia não vai ser necessária, não como a entendemos hoje. Mas isso não vai acontecer de forma milagrosa, isso vai acontecer com planejamento, que pode começar desde já. As sociedades, as coletividades, cada ser humano, pensar na modificação dessa destruição exagerada. É papel nosso, de alguma forma, também cuidarmos dos seres inferiores da natureza, para que o princípio inteligente ali interagindo possa igualmente buscar no tempo certo as suas conquistas, os seus valores. Precisamos pensar bastante sobre isso. Sigamos em frente. Kardec entra agora num tema bastante significativo, inclusive para o momento, né? Ele fez isso no século XIX, mas hoje nós vivemos, no momento de hoje, com essa questão tão atual para nós que vivemos a pandemia e outras situações tantas de crises mundiais. Ele pergunta assim: os flagelos destruidores têm um objetivo? Qual o objetivo dos flagelos destruidores? Uma pandemia causada por um vírus que ainda não controlamos é um flagelo? É destruidor, e no nosso caso é pandêmico, é mundial. Se enquadraria aqui os terremotos, né, os maremotos, tsunamis e todos os outros fenômenos que ainda não temos o controle das suas causas. São flagelos destruidores. Quais são os objetivos dele? Resposta: acelerar o progresso da humanidade. Acelerar? Mas como assim? Deus tem pressa? Deus está nos apressando? A gente cansou de ouvir que Deus não tem pressa.
gente precisa avançar sim, pelo bem da nossa felicidade. Quem vai querer protelar o sofrimento? Quem vai querer protelar de forma espontânea e consciente um atraso qualquer? Se você pode avançar e ser mais feliz e viver experiências mais felizes. Claro que não. A nossa inconsciência, a nossa inferioridade que nos faz ainda retardar esse avanço. Mas Deus não respeita esse nosso tempo. Por que os flagelos destruidores para apressar isso? Ele respeita o nosso tempo, sim. Ele não está apressando ninguém. O que acontece é que boa parte da humanidade já faz por merecer essas melhoras. E alguma parte ainda resiste. Em função dessa resistência, temos um mundo confuso. Em função da força dessa resistência, muitas vezes predomina a resistência. Muitas vezes ficamos confusos e nos mantemos na resistência. Então, quando esses flagelos surgem como uma forma de apressar aquilo que já estamos fazendo por merecer em maioria. Aquilo que já desejamos, mas ainda não conseguimos viabilizar devido a essas resistências, devido a essas nossas dúvidas e hesitações. Então, esses flagelos vêm depois de um período em que hesitamos e ele vem para apressar aquilo que já desejamos. A evolução acontece de duas formas. Uma lenta e paulatina, é o que acontece todos os dias. As experiências que vivemos no lar, na família, na sociedade, nos vão dando condições de reflexão. Esse tema que estamos estudando hoje são reflexões para que possamos construir a partir dele essa é a forma lenta, proporcional, à medida que vamos tomando consciência, discernindo, decidindo mudar os hábitos nossos, pessoais e sociais. Mas à medida em que não fazemos isso em determinado tempo, e a maioria já desejamos essas mudanças, vêm os chamados flagelos, que são elementos transformadores, para nos chamar a atenção, para nos tirar da zona de conforto, para nos fazer pensar, rever conceitos, rever hábitos sociais e mudar os nossos hábitos. É assim que acontece. Deus faz das duas formas, uma lenta, uma outra mais acelerada. Pergunta importante. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? É dado ao homem acabar com eles? Evitá-los? A pandemia de hoje, é possível que evitemos? Chegou com um vírus, não conhecíamos, ainda estamos aprendendo sobre ele, quantas mortes, milhões de mortes, quantos infectados, a fome como consequência do isolamento que vai surgir, que está surgindo, do isolamento necessário, digamos de passagem, né? Ou seja, não era uma opção, mas tudo isso como decorrência, poderíamos ter evitado a resposta dos espíritos. Dois tipos de flagelos existem: os causados pela imprevidência humana e aqueles independentes da vontade humana. Muitos dos flagelos são consequências de falta de previdência nossa, né? Se eu deixo uma população inteira se abrigar, residir na encosta de um morro com condições de desabar, é imprevidência de quem foi para lá, da sociedade que permitiu, das políticas públicas que não vieram orientar e conduzir. O terremoto que chega até as cidades, podemos controlá-lo? Não temos controle sobre o movimento das placas tectônicas que produzem, a partir dos seus choques, né, placas móveis que quando chocam uma com a outra geram movimentos de terremoto, de tsunami, não. Mas podemos
Com os recursos intelectuais e tecnológicos que temos hoje, prever? Podemos. Podemos evitar que tenham pessoas próximas ao epicentro, onde vai haver uma zona de repercussão de um tsunami, de um tremor? Podemos. Podemos construir prédios com amortecedores e recursos para minorar esses problemas? Podemos. Então, alguns flagelos desses, eles vêm porque fazem parte da natureza, fazem parte do processo de renovação da natureza, renovação física, fazem parte também do processo de renovação moral e social, para incomodar a sociedade, fazê-la pensar em saídas, fazê-la avançar. O vírus de hoje não nos fez avançar na construção de vacinas. Tempo para aprovação de uma vacina é longínquo. 2, às vezes 3 anos para conseguir, a gente está conseguindo num tempo recorde. Precisamos mudar isso. Precisamos estar preparados para os próximos. Precisamos minorar os prejuízos quando eles precisam vir. Tudo isso é o desenvolvimento intelectual necessário. E esses flagelos chegam para nos fazer buscar essas soluções. Será que a sociedade de hoje está investindo certo nas suas tecnologias? Quando nos vemos a braços com um vírus, elemento microscópico, nos trazendo tanta dor de cabeça, será que não deveríamos ter investido mais na compreensão da medicina, da saúde preventiva, em contraposição a uma série de outros elementos mais, digamos assim, supérfluos, a partir dos quais investimos nossa tecnologia? Isso tudo precisamos repensar. Isso tudo o flagelo chega para fazer que repensemos. Assim, todos os elementos que chegam de Deus chegam com a intenção de nos despertar para o aprendizado, para a reflexão, para a capacidade de discernimento e a consequente decisão ética, moral, por hábitos mais saudáveis, para a construção do bem para todos. O bem para poucos não é um bem, é um mal, é privilégio. O bem só é bem quando ele se transforma num bem para todos. Precisamos estar o tempo todo incomodados com essa necessidade de construirmos o bem, o conforto, a segurança alimentar, a segurança em geral, para todos. Esse é o papel de uma sociedade, esse é o papel do ser humano na relação com seus irmãos. Não é possível que sejamos tranquilos e felizes com o choro embaixo da nossa janela. E a calamidade muitas vezes vem para democratizar ou para escancarar, para nos chamar a atenção desses equívocos familiares e sociais do privilégio. Para que possamos construir essa sociedade mais justa, precisa começar por nós. E a compreensão do estudo de hoje, como outros tantos que refletimos sobre eles, dá início a todo esse processo de mudança social que começa dentro de nós, que começa por mudarmos os nossos próprios conceitos, eliminarmos preconceitos a partir de uma conceituação mais plena, mais abalizada, mais refletida, mais consensual, científica, filosófica, estudada. Chegamos à real compreensão da vida, dos seus objetivos e dos caminhos para atingirmos esses objetivos, em consonância com a vontade e a obra de Deus, com as suas leis. Esse é o objetivo de estudarmos a doutrina espírita. Esse é o objetivo de estudarmos a natureza, buscarmos na ciência a compreensão da vida, para que, oferecendo a ela procedimento, comportamento adequado, construamos a felicidade coletiva, uma sociedade mais justa, sem guerras, onde a destruição não seja necessária para nos chamar a atenção, para nos despertar.
que Jesus possa continuar nos abençoando, nos inspirando, nos orientando. Assim encerramos as nossas reflexões dessa noite, rogando a Ele, nessa oração singela de cada coração, essa proteção para os nossos lares, para a Congregação Espírita André Luiz, para cada um de nós, para que possamos não termos facilidades, mas termos a proteção para a compreensão da vida, para termos a inspiração e a orientação, para adotarmos no nosso dia a dia essas medidas de solidariedade, de fraternidade. Abençoe-nos, Mestre Jesus, a todo esse grupo e a outros tantos que igualmente buscam em Ti a orientação, o amparo, a paz necessária à construção do próprio caráter. Fica conosco hoje e sempre e conduz-nos na continuação dessas reflexões no resto da noite e quem sabe durante o sono. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos.